Isso. Muito bem, boa noite, amada igreja. Quero agradecer a presença de todos que estão conosco essa noite. Sejam muito bem-vindos, é com grande prazer que recebemos cada um de vocês. Sintam-se bem aqui na casa do Senhor. Quero agradecer também aos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham através da live. Nós temos aí algumas pessoas conosco e peço que você continue até o final. Nós temos hoje o início de uma nova série de mensagens. Então hoje vamos dar início a uma série de mensagens que iremos basear, que é baseado na revelação de Deus a Jesus Cristo por meio do apóstolo João, o último dos apóstolos, ainda vivo na época em que recebeu a revelação. Apocalipse é uma palavra grega que literalmente significa desvendar, revelar, quer dizer tornar claro e visível. Então, quando falamos de Apocalipse, hoje essa palavra está muito relacionada à ideia de um caos, né? A ideia de destruição. Então há algumas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque vai falar de destruição. Mas devemos lembrar que esse livro, o próprio nome, ele traz a ideia de revelar, de transmitir. Então Jesus Cristo traz uma revelação do Pai a nós, os seus discípulos. Revelação essa relacionada ao seu retorno para buscar a sua igreja e a eternidade que teremos ao seu lado, também com o julgamento dos infiéis que estiverem neste mundo, ou que passaram por esse mundo, né? Então assim o livro de Apocalipse nos trará essa revelação. O seu propósito maior é apresentar a Cristo exaltado, vitorioso, que virá resgatar a sua igreja, ou a sua noiva, que é a igreja, e então decretar a derrota do inimigo e sua punição eterna. Então esses são os propósitos gerais da carta. É um livro dirigido à igreja, que por sua vez deve tomar posse de sua mensagem, colocando em prática e aguardando o glorioso dia da volta do Senhor em fiel compromisso. Então, ao ler a carta de Apocalipse, a revelação de Deus, devemos lembrar que é uma carta escrita à igreja, é para nós. E aí, uma vez ouvindo esta mensagem, devemos colocá-la em prática. Devemos tomar posse dessa mensagem, assumir um compromisso ao lado de Deus, de ser fiel às Sagradas Escrituras. Vou tomar como base apenas um versículo. Nós vamos ler mais textos em Apocalipse, mas eu gostaria de iniciar com um versículo em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Abra então a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, 3, todos encontraram? Diz assim então a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Palavra essa, ó Senhor, que nos foi revelada uma vez por todos, e então através dela temos, ó Pai, conhecimento prévio daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que possamos, ó Pai, ter total fé, confiança, colocando a nossa vida em total disposição da tua palavra, e assim tenhamos, ó Pai, vidas consagradas ao Senhor. Tira de nós, Senhor, toda impureza, todo pecado, todo mal. Que a nossa vida, Senhor, seja uma constante dedicação ao Senhor, e que em todo tempo possamos viver para o louvor da tua glória. Te peço, ó Pai, especial por tua igreja, no mundo inteiro, ó Pai.
onde se reúne o teu povo. Que a igreja do Senhor esteja, Senhor, nesse momento, sendo abençoado pela e logicamente, ó Pai, estas bênçãos conduza a uma vida de dedicação, a uma vida, Senhor, de consagração. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Eu vou pedir alguém para desligar esse ventilador, está dando interferência aqui. Por favor. Muito bem. Então, o versículo que nós lemos, ele faz parte então dessa revelação. Mas eu destaquei ele por um propósito. Aqui nesse versículo diz o seguinte: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e as guardam ou guardam as coisas nela escritas. Então ele inicia o início então dessa carta, traz então uma bem-aventurança, uma promessa. Essa bem-aventurança também traz a ideia de felicidade. A verdadeira felicidade está em ouvir essa mensagem e guardar em seu coração. A palavra de Deus, quando ela se refere a guardar, ela não traz a ideia de esconder, mas nós guardamos de uma forma de preservar a palavra, fazer com que ela se torne dia após dia ser anunciada. Estamos vivendo dias, irmãos, em que a palavra de Deus tem sido desprezada em alguns grupos fortemente. Você pode observar que em alguns aspectos religiosos, a mensagem da palavra de Deus, por muitas vezes, ela é diminuída. Há um tempo de louvor muito grande, há um momento de adoração, de comunhão, onde todos ali se alegram, mas quando chega o momento da palavra, parece que as pessoas desligam. Não, isso aí não é tão importante. Eu já ouvi sobre isso aí, já há muitas mensagens sobre isso, e a pessoa então desliga. E algumas das vezes essa mensagem ela é reduzida o seu tempo. Então é muito importante nós darmos ênfase à palavra, porque é a parte mais importante do culto. O culto sem palavra não é culto. Nós estamos aqui pela palavra. É por meio da palavra que nós somos edificados. É por meio da palavra que nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade vem por meio da palavra. Então a pregação da palavra de Deus é o principal dentro de um culto onde estamos aqui consagrando nossas vidas ao Senhor. Então o texto ele nos traz essa ênfase de uma bem-aventurança. Nesse livro aqui em Apocalipse nós vamos encontrar essa expressão bem-aventurado ou bem-aventurados 7 vezes. O número 7 é um número muito importante nesse livro. Ele vai falar sobre 7 selos, 7 taças, 7 igrejas. Então o número 7 está sendo por várias e várias vezes repetido. Vocês vão ver isso durante esse estudo. Mas vamos então aqui nos deter ao que nos propomos, ao capítulo 1. Então esse primeiro capítulo em Apocalipse, nós vamos hoje esboçá-lo e tentar de forma clara e objetiva expor a palavra de Deus aos irmãos, para que então se torne prática. Aqui no versículo, encerrando aqui o verso 3, ele diz assim: por que nós devemos então ouvir essa palavra e guardar? Ele finaliza dizendo: porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo da vinda do Senhor, ou o final dos tempos. Esse final do tempo, ele se iniciou com a crucificação de Jesus e sua ressurreição. Ali deu início ao final dos tempos. Então isso quer dizer que há um tempo marcado por Deus, que só Ele sabe. Não sou capaz, nenhum de nós somos capazes de dar uma data específica da volta de Cristo. Mas há uma promessa e ela será cumprida, porque Deus não mente. Deus que nós cremos, Ele é verdadeiro. Se Ele prometeu, Ele irá cumprir.
Mas vamos então. A carta é endereçada a 7 igrejas da Ásia Menor, que serviram como modelo. Então essas igrejas, elas são representativas, elas existiram, mas também elas têm um contexto representativo, elas serviram de modelo, onde Jesus destacou o diagnóstico da influência do secularismo na igreja. Então mesmo essas igrejas, vivendo ainda no primeiro século, já estavam enfrentando certa influência do mundo, o secularismo, nós vamos usar essa palavra. Então essa influência já estava fazendo com que essa igreja tomasse algumas decisões e fizesse algumas coisas que eram reprovadas por Jesus. E aí então, através dessa reprovação, ele dá o diagnóstico: se vocês continuarem por esse caminho, o resultado será isso, será destruição, será perda. E aí ele vai falando alguns pontos importantes que nós vamos ver no decorrer dessa série. Mas aqui vamos destacar aqui alguns pontos. Essas igrejas estavam em pontos estratégicos. A Ásia Menor era um ponto estratégico da cultura, um ponto estratégico de transporte, de vendas, de acesso às pessoas. Então era uma região muito rica, onde as pessoas, havia um fluxo de pessoas muito grande. Logo, essa mensagem sendo endereçada àquelas 7 igrejas, elas se espalhariam pelo mundo inteiro. Esse era o propósito de Jesus, que essa mensagem chegasse até nós hoje. E então está aqui diante dos nossos olhos. Então, essa mensagem que até hoje nós podemos nos beneficiar. Então, ao ouvir essa mensagem, guardar essa mensagem, recebemos junto com ela as promessas de Deus. Então, o primeiro ponto aqui a ser destacado é a saudação, o início da carta, que vai do verso 1 ao 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou. E o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí o texto que nós já lemos: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, a parte inicial da carta a gente reconhece e muitas vezes coloca como saudação. Então, o início de uma carta é a saudação. Essa saudação é um breve resumo, o que o Senhor inicia essa carta como uma narrativa muito motivadora aos seus ouvintes, que por sua vez deveriam dar ouvidos, praticar a mensagem que se seguia, as 7 repetições. Então, aqui no texto, ele a priori não fala aqui das 7, mas o número 7, como eu já havia dito, ele vai se repetir nessa carta por muitas vezes, destacando então aí a perfeição. O número 7 traz a ideia de perfeição, de conclusão. Nós temos, por exemplo, Deus criando o mundo em 7 dias. 7 são as cores do arco-íris. Então, esse número 7 tem uma importância na criação, como também na consumação. Então, há uma palavra que é dita aqui no livro de Apocalipse por 7 vezes, que eu gostaria de destacar. Nós encontramos a primeira vez ela aparecendo no capítulo 2, verso 11. Apocalipse 2, 11. Você está aí no texto? Diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele será repetido 7 vezes no livro de Apocalipse. E diretamente
sendo destacada a igreja. A igreja hoje, amados irmãos e amigos, está sofrendo muito com problema de audição. A igreja não quer mais dar ouvidos à palavra de Deus. Os conselhos, das instruções da palavra de Deus estão sendo cada vez mais questionados. Quando a palavra nos exorta, nos ensina sobre as práticas comuns, diárias, muitas vezes elas são questionadas. Hoje o povo cristão está cada vez mais envolvido com o secularismo, com o mundanismo, e o mundo está invadindo a igreja. A igreja ela foi chamada para transpor o mundo, para cruzar o mundo, atravessar o mundo, os mares, levando a mensagem de salvação. Mas infelizmente, o que nós podemos ver, a igreja atual, a igreja dos dias em que vivemos, é uma igreja acuada, onde o pastor tem que medir as palavras do que vai anunciar, para ele não ser criticado, para ele não ser cortado do meio do povo de Deus. Muitas vezes, falar com o irmão, a gente precisa medir as palavras para não ofender, para não machucar, porque cada dia tem se tornado mais melindroso falar com os cristãos. Quando nós observamos na palavra de Deus, como Deus ele é muito direto, ele é muito objetivo quando ele quer dar uma palavra, um conselho, ele fala o que deve ser falado. E assim, irmãos, nós também temos que ter essa direção. Essa saudação aqui dada inicialmente, Jesus ele se apresenta, ele fala de onde vem essa palavra. Então ele inicia falando que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Então isso que Jesus transmite é vindo do próprio Pai. Deus anuncia a Jesus os fatos que irão ocorrer, a história do futuro da igreja. E lamentavelmente a revelação que nós vamos ver no decorrer desses dias que iremos estudar esse capítulo, vamos ver, irmãos, a triste realidade da igreja. A igreja que é repreendida por Jesus duramente por seu comportamento mundano e secular. Devemos então observar com atenção o que diz então Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você verdadeiramente é um servo de Deus, se você verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus, então, irmãos, abra os seus ouvidos, estejam atentos à palavra da verdade, para que por meio dela vós sejam abençoados. O segundo ponto que nós destacamos aqui é sobre a autoria da carta. Apesar do início do capítulo já trazer esta apresentação brevemente, versículo 4 ao 8, nós temos uma declaração mais detalhada sobre a autoria da carta. Então sabemos que essa carta foi escrita por João, mas João não é o autor. Se formos observar, João é apenas o escriba. Essa palavra escriba traz a ideia de escritor, aquele que está escrevendo a carta, mas ele recebe uma revelação. Essa revelação é a ideia do Espírito Santo estar soprando o que ele precisava escrever. E aí a gente vê claramente no texto. Vamos observar. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, aquele que era e do que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e
pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa do Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. A autoria então da carta nos é apresentada como sendo da parte de Deus. Agora, não é apenas Deus, mas na sua completude, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estavam envolvidos diretamente nessa revelação, e os três são apresentados no texto. Então fala-se aqui do Pai, fala-se do Espírito e fala-se do Filho. A ênfase maior é no Filho, porque a carta é uma revelação sobre o final do plano de Deus, que Jesus Cristo está completamente inserido, que Ele é o ponto principal. A Bíblia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, aponta para o Filho de Deus. Fala sobre o plano de Deus, que o Filho estava diretamente envolvido. Lá em Gênesis, quando então Deus julga a serpente e lança sobre ela uma profecia, e a profecia é que o filho da mulher, né, que seria Jesus, a ideia aí é de Jesus. Vamos lá para o texto, fica melhor, para não citar aqui de forma errada. Quando então Deus julga a queda do homem, então o Senhor Deus disse à serpente, capítulo 3 de Gênesis, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Então essa profecia dada aqui no livro de Gênesis já apontava para Jesus, o Filho de Deus, que nasceria de uma virgem, na qual feriria o calcanhar do Filho de Deus, que é a crucificação, a sua morte, mas que ele lhe feriria a cabeça. A ideia aqui é de derrota. Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, trazendo então a vitória sobre o inimigo. Então é o texto profético aqui, aponta para Jesus, e aí finalizando o livro de Apocalipse, vendo Jesus sendo exaltado. Então o livro de Apocalipse como um todo, ele vai exaltar a pessoa de Cristo, vai mostrar então a posição em que Cristo merece estar, tanto no mundo como ele já está no céu. Jesus é Deus, porque Deus é trino, são três pessoas em uma só essência. Então Jesus também é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só, em três pessoas. Então isso é algo superior ao conhecimento humano, e às vezes é até difícil a nossa compreensão, mas assim ele se revela como sendo três pessoas. Então aqui no texto, voltando ao texto, ele aponta algumas coisas que devemos destacar. Primeiramente, ele fala das 7 igrejas que se encontram na Ásia, e ele fala também a João, né, uma dedicatória aí a João e as 7 igrejas, e a partir dali ele começa a uma apresentação. Ele fala então que graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir.
Quem é que era e há de vir? Jesus. Lembra lá no livro de Gênesis? É dito então: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá em João também é dito assim, que tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a pedra fundamental. É através dele que foi edificada a igreja, como assim também o significado da sua pessoa com relação à humanidade. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também por um homem veio a justificação. Jesus Cristo veio a este mundo trazendo então justificação àquele pecador. Então a sua apresentação traz credibilidade à mensagem, que se segue e transmite a grandeza e o poder que nela contém. Sendo assim, é elevado o seu receptor pelo conteúdo da mensagem. Então a mensagem aqui, essa apresentação, a autoria da carta, nos traz uma garantia, nos traz uma credibilidade. Quem está fazendo as promessas, ou quem vai seguir com promessas aqui, ou com profecias, com revelações, é aquele que estava desde o início, é aquele que era, aquele que foi e aquele que virá. Então Jesus fez uma promessa, e a promessa era que iria preparar um lugar e voltaria, para que onde ele está hoje, nós possamos habitar juntamente com ele. Eis que promessa maravilhosa. É dito também que esse Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então aqui vai uma exaltação ao nome de Cristo, sendo uma testemunha fiel. É a ideia aqui de alguém que esteve presente. No início, ele viu o primeiro homem pecando, ele viu a consequência do pecado, ele veio a este mundo para pagar o preço por aquele pecado, aos céus, e ele continua vendo tudo o que está acontecendo. É interessante, quando falamos de Deus, devemos entender que Deus ele é atemporal, ele não está preso ao tempo. Deus ele vê tudo ao mesmo tempo. Quando olha lá do céu, ele vê o início, o meio e o fim. Ele está vendo tudo, todos os acontecimentos. Então nada foge à compreensão do Filho de Deus, como também no próprio Deus. Ele está vendo todas as coisas. E esse é um ponto importante para nós, ouvintes, entender isso, que Deus está presente, que Deus está vendo, é de suma importância, meus amados. Sabe por quê? Porque infelizmente nós observamos no meio da igreja pessoas que ouvem a palavra, mas ao sair da igreja eles esquecem o que ouviu, tornam a praticar o que o mundo faz. Eles acham que ser crente é só na igreja, lá fora eu sou outra pessoa. Isso me traz à memória um filme da Disney, né, do Pateta. E esse filme era de um homem que, quando estava fora do carro, ele era um homem pacato, um homem tranquilo, andava pelas ruas muito tranquilo, mas quando entrava dentro do carro ele virava um monstro. Ele queria passar por cima de todo mundo, ele era ignorante, ele blasfemava, ele falava palavrões. Então, algumas vezes, infelizmente, nós temos esse mau testemunho cristão. As pessoas fora da igreja, é como se elas tirassem uma máscara, né? Que hoje é para todo mundo estar de máscara, né? Mas eles tirassem uma máscara, aqui eu sou outra pessoa. Deixa lá, a igreja eu sou um crente, mas aqui fora eu sou outro. E aí, por conta disso, eles agem de forma incoerente com a Escritura, agindo com pecados, praticando o pecado, agindo de forma injusta com as pessoas, sendo infiel a Deus e tantas outras formas que vocês sabem muito bem que isso acontece. E esse mau testemunho, lamentavelmente, prejudica o avanço do Evangelho.
Porque as pessoas olham e dizem assim: para eu ser crente igual a ele aí, Deus me livre. Como diz a história, né? O camarada saiu de casa para pregar o evangelho nas ruas, só que ele não se cuidava, cabelo todo assanhado, barba grande, a roupa toda amassada, e ele saiu na rua, bateu na porta de uma senhora que estava varrendo ali o jardim. A mulher olhou e já se assustou com a cara dele. Diga, o que é que você quer? Ele disse: eu vim aqui mandar uma senhora. Disse: que mensagem é essa? Que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. A mulher: Ave Maria, 3 vezes, né? Deus me livre. Então, por quê? Como é que eu vou testemunhar se a minha vida não condiz com com as minhas palavras? Como é que eu posso dizer: olha, Deus é bom, Deus é justo, Deus perdoa, se eu não perdoo meu irmão, aquele que tem me ofendido, se eu crio rivalidade no meu ciclo de amizades, entre a minha vizinhança, entre aquelas pessoas que me cercam? Nós devemos cuidar muito, irmãos. É muito importante ter essa observação, que Deus está nos vendo, Ele está nesse momento aqui conosco. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, lá eu estarei. Então nós estamos aqui reunidos em seu nome, por isso Ele está aqui conosco. E assim nós devemos andar em observância, em plena consciência da soberania de Deus, de que Ele está presente conosco. Ele ainda mais diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Pai, o seu Deus e Pai. Então, além de Ele estar nos observando, Ele nos deu uma bênção. Que bênção é essa? A bênção da vida eterna. Então, sabemos que o reino de Deus, lá nos céus, não habita pecado. Então, precisamos mudar a nossa vida. Precisamos estar em vigilância eterna, direta, todo momento, para que então possamos agradar ao Senhor com nossa prática, com o nosso viver, com o nosso dia a dia. Apocalipse 15, verso 3, esse texto apresenta-nos a clareza dessa grandeza do Senhor, partindo do coração de alguém que compreende essa verdade. Se você compreende essa verdade da soberania de Deus, da importância de reconhecer Deus na sua vida, veja só como deveriam ser as suas palavras e sua prática. Apocalipse 15, 3. E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. A revelação que nós temos hoje, meus amados irmãos, da pessoa de Deus, da pessoa do Filho Jesus, da pessoa do Espírito, elas são claras através da Escritura. Diferentemente dos primeiros cristãos, eles tinham apenas uma parte dessa revelação. Nós temos a revelação completa, e o que nos diferencia deles é o julgamento. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Se nós temos um conhecimento maior, Deus cobrará mais de nós. Se eles pagaram um preço pela desobediência, quanto mais nós devemos observar isso com atenção, irmãos. A igreja, ela veio para cumprir um propósito. Propósito esse que anteriormente era de responsabilidade do povo de Israel: ser bênção entre as nações. E o que é ser bênção? É um abençoador, aquele que traz a bênção de Deus.
ser bênção é transmitir a verdade do Evangelho, é fazer a pessoa compreender que ela precisa de Deus e que Deus sempre estará de braços abertos para lhe perdoar e lhe receber como filho. Essa é a promessa de Deus sobre nossas vidas e a responsabilidade que nós temos como cristãos, e não viver uma vida devassa, uma vida de desobediência. Aqui no verso 4 do texto que nós lemos, diz assim: quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? A Bíblia revela que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Que dia é esse? O dia do julgamento final. Pela graça de Deus, nesse dia a igreja não será julgada, porque ela já passou por um julgamento. E o julgamento da igreja, graças a Deus, ele não é punitivo, ele é galardoador. Quer dizer, quando Deus julgar a igreja, será para premiar, mas quando ele vier julgar o mundo, será para punir. Por isso que todo joelho se dobrará. Quem hoje não reconhece o nome de Deus e não aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, lá no julgamento final vai estar de joelho. Quem hoje não se dobra diante de Deus, se dobrará no dia do julgamento final. Então, a melhor parte é que nós reconhecemos que somos pecadores e hoje nos dobramos, nos curvamos diante de Deus, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu reino sobre nossas vidas, e sendo assim, somos perdoados e temos a promessa da vida vindoura. Mas aquele que não reconhece, não aceita, não se curva diante de Deus, não obedece a sua palavra, esse dobrará o joelho no dia de muita dor e sofrimento. Por isso que vem aquela frase, né? É melhor ir para o Senhor pelo amor do que pela dor. É melhor ser salvo pelo amor. O amor de Deus é revelado a nós. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus revelado a nós. Por fim, aqui no capítulo, encontramos então a mensagem. Então nós vimos aqui a saudação, a autoria da carta e agora a mensagem, que vai do versículo 9 ao 20. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na presença em Cristo, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vertes, talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas,
Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que vistes, as que são, as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao ministério quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse, claramente vocês vão observar, ele é cheio de figuras, mas cada figura ela tem um símbolo, é um símbolo que aponta para algo de suma importância. E esses símbolos, geralmente, na sua grande maioria, eles se revelam, eles se apresentam, sendo então reconhecido por meio do Antigo Testamento. Então a ligação do Antigo Testamento com o Apocalipse é muito forte. Então, ao interpretar essas figuras, é necessário nós voltarmos ao Antigo Testamento para então trazer a representação destas figuras. Lembrando que muitas figuras do Antigo Testamento eram sombras do que iria acontecer no Novo Testamento. Mas aqui, a sua mensagem, ela é uma grande advertência aos cristãos sobre a brevidade da vinda do Senhor e o resultado dessa vinda. Então, nessa mensagem aqui, breve que nós escutamos, ouvimos, ela vai retratar isso, a vinda que está próxima e o resultado dessa vinda, o resultado para a igreja e o resultado para os cristãos fora da igreja. Isso é muito claro e objetivo então no texto. Então a mensagem ela se divide em 3 grandes visões. A primeira visão é a visão da glória, que vai do versículo 12 ao 16. Então a primeira parte são divididas em 3 visões. A primeira, a visão da glória. Que visão é essa? O que essa visão nos apresenta? Do 12 ao 16, essa visão apresenta aí o próprio Deus, o próprio Jesus. Ele diz então que ele estava preso, só dar aqui abre um parêntese aqui da situação, contexto em que estavam vivendo. Israel sofreu uma grande perseguição no ano 70, ou antes disso, no ano mais ou menos do ano 67 e 68, bem próximo aqui nessa época, aconteceu um fato, onde Nero era o imperador de Roma. Nero então queria renovar Roma, construir uma Roma nova, mas para que esse seu plano fosse concretizado, ele decidiu tocar fogo em Roma, e ele fez isso, queimando durante 7 dias e 7 noites a capital de Roma. Então foi queimada Roma, apenas 4 bairros de Roma. Roma tinha 19 bairros, parecido com Aracati, Aracati também tem 19 bairros. Espero que ninguém tenha essa ideia de tocar fogo em Aracati para fazer Aracati novo, Mas ele destruiu Roma e apenas 4 bairros de Roma não pegou fogo. E esses bairros eram justamente onde moravam os cristãos e os judeus. E aí, claramente o que Nero fez, jogou a culpa nos cristãos. E aí o que é que acontece? Recai uma grande perseguição sobre os cristãos. E aí dentro dessa perseguição temos então a morte dos apóstolos, aqueles que eram mais próximos de Jesus. Então nós vemos então estes homens sendo executados com uma morte terrível. Muitos foram mortos, como por exemplo Pedro, ele foi morto crucificado. Diz que nesse período, depois desse incêndio que houve em Roma, que os cristãos foram acusados, faltou madeira para crucificar os cristãos. Tanto era o número de cristãos que estavam sendo assassinados, mortos, crucificados. Faltou madeira para construir cruzes, para crucificar os cristãos.
mas isso levou alguns anos, algum tempo, e então, durante esse período, os apóstolos quase todos morreram, sobrando apenas João. E aí, chegando já ao ano 70, houve uma perseguição maior, né, onde houve uma rebelião dos judeus em Jerusalém. E aí o que é que acontece? Essa rebelião, houve um general chamado Tito. Esse general ficou na retaguarda, aguardando a oportunidade, até que então ele invade Israel, e naquele momento ele mata muitos cristãos ao fio da espada, e destrói o templo de Israel. Aquele templo é destruído no ano 70, não restando pedra sobre pedra. E diante dessa situação, João, o único sobrado, é então enviado para Pátimos, que era uma ilha, uma prisão numa ilha. E lá ele ficou cativo durante um período. E neste período que ele estava cativo, ele recebe essa revelação. Então a situação aqui, João estava preso quando recebe esta revelação. Então é um contexto aí para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Então essa visão que ele tem da prisão, ele vê a glória de Deus, ele vê os céus. Isso é maravilhoso, irmão. Imagina, eu não sei quantos de vocês já sonharam chegando no céu. Tem alguém aqui que já sonhou chegando no céu? É uma visão maravilhosa. Alegria, a gente olhar aquilo, a gente tem uma visão através da Escritura que diz que as ruas são de ouro, que os portões são enormes, feitos de pedras preciosas. E aí a gente vai tendo essa imaginação e na nossa mente vai criando essa imagem. Mas certamente o que João viu foi algo que nenhum de nós seria capaz de compreender a beleza disso. Mas ele viu, e ao ver, Deus manda que ele relate, detalhe por detalhe, de tudo que ele viu. Então, é o que ele faz. Nessa primeira parte, ele tem uma visão da glória. É interessante como essa revelação que é dada a João, perdão, disse Paulo, né? João, essa revelação, ela tem uma ligação muito forte, muito parecida com a mesma revelação ou algo parecido que foi dado ao profeta Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías. Abra aí sua Bíblia em Isaías 6, verso 5. Isaías 6,5 diz assim, Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábio impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías teve uma visão de Deus no seu trono. É dito lá que ele via querubins que voavam com duas asas cobriam os pés, com duas asas cobriam os olhos. Nem os querubins, os anjos lá do céu, conseguiam contemplar a glória de Deus. E ele viu essa glória. A glória de Deus é revelada de uma forma que diz que o manto do Senhor enchia todo o templo. Essa é uma ideia de algo muito glorioso. Um rei, quanto maior fosse a sua capa, isso mostrava o tamanho da sua grandeza. E aí o texto diz lá que a orla das vestes do Senhor cobria todo o templo, enchia o templo. Ele viu essa glória e ele ficou admirado, abismado com tamanha glória. Ele disse, ai de mim, que estou vendo tamanha glória. Sou um pecador, homem de lábio impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi a glória de Deus. Ai de mim. Irmãos, assim também a visão de João trouxe essa admiração e um temor, e esse temor aqui nos é apresentado. Ele diz assim no verso 12, né? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro,
e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes, talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e sua cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Quem era que ele estava vendo aqui? Jesus, nosso Senhor. E aqui alguns pontos interessantes, né? Quando ele diz aqui que viu Jesus com cabelo branco. Jesus está bem velhinho lá no céu, né? Talvez por isso a ideia que alguns têm que Deus é um velhinho. Na verdade aqui os cabelos brancos, eles trazem a simbologia de experiência, de um homem já maduro, de alguém com um elevado conhecimento. É o que se espera de alguém que está com os cabelos brancos, alguém que já teve uma experiência, já é bem vivido, já tem um conhecimento mais elevado. Então essa é a ideia aqui. Então essa contemplação do próprio Filho de Deus que João tem, de uma forma diferente do que ele conhecia, isso traz uma admiração a ele. Anteriormente é dito que quando ele viu aquilo, diz que ele caiu como se estivesse morto. Eu perdi aqui onde é a passagem, se vocês encontrarem me ajudem aí. Onde ele diz que quando olhou para aquilo, verso 17: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. É interessante isso, justamente porque ele viu a grandeza de tudo aquilo, parecido com Isaías, né? Ai de mim! Isaías se admirou e ficou preocupado com o que seria dele diante daquela visão. A visão também, a segunda parte da visão, ela tem a ver com a vida. Ele tem então uma visão da vida, versos 16 e 18, 17 e 18. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. É importante destacarmos aqui, nesse momento, essa visão. O estado em que João se encontrara diante da visão foi um estado de morte, onde ele se viu numa situação de que ele não merecia nem estar vivo para ver aquilo. Ele não se achou capaz, ele não se achou alguém digno de tamanha visão. Mas naquele momento Deus abençoa a vida dele, consagra ele, diz: olha, quem está te dando esta visão sou eu, aquele que venceu a morte, aquele que esteve vivo aí na terra, aquele que morreu aí na terra, mas aquele que está vivo agora. Eu venci a morte, então não temas, estou aqui para te dar vida, para te passar a vida. O que é a vida após a morte? Essa era a revelação que ele tinha a transmitir para João, que João precisava captar. Assim também a mesma revelação parecida aconteceu com Isaías no verso 8, Isaías 6:8 ou 6:9. Então disse ele: vai e diz a este povo, 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando então Isaías reconhece aquela grandeza, reconhece o poder de Deus, recebe de Deus a graça desta mensagem, ele se dispõe a transmitir essa mensagem. Nós temos recebido essa graça, nós fomos alcançados pela vida eterna. Qual o nosso papel, irmãos? Testemunhar, falar do amor de Deus, revelar aos homens isso que está oculto para eles. Eles não compreendem. Como é que pode um comedor de feijão dizer que está salvo? Pode sim, porque quem diz não sou eu, não é o comedor de feijão, mas quem diz é o Senhor. Foi Ele que nos deu essa palavra, e nele nós podemos confiar.
E por último, a visão do futuro, versos 19 e 20. Escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao ministério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui ele faz uma revelação futura. Ele vai então até mesmo clarear aquela visão que ele tinha dado. Primeiramente, Jesus se apresenta por meio de uma visão, e João vê candeeiros e estrelas. E então Deus vai, através de Jesus Cristo, revelar o que significa aquelas estrelas e o que significa aquele candeeiro. O candeeiro era algo onde se colocava os incensos no templo. Então ele tinha 7 pontas. Então aquele candeeiro estava lá, aceso, mostrando então o fogo da vida, a existência da vida que tem a igreja. A igreja do Senhor é uma igreja viva. Ela não deve ser uma igreja morna, uma igreja morta, como nós vamos ver depois, mas é uma igreja viva, acesa, onde as pessoas podem, através da luz daquele candeeiro, encontrar a direção para Deus. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo? Não foi? Então essa é a ideia do candeeiro. Como igrejas, nós somos a luz para o mundo. Através de nós, através da igreja, o mundo pode conhecer o caminho que conduz à salvação, que é Jesus. Mas ele fala também de 7 estrelas. Essas estrelas aqui ele apresenta como anjos. Os anjos aqui traz a ideia de mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. E quem é o mensageiro da igreja? Quem é que transmite a mensagem de Deus para a igreja? Os pastores, os líderes, são os anjos da igreja. Você vai ver essa expressão sendo usada nas demais cartas, a partir do capítulo 2, capítulo 3, uma direção direta, falando para os pastores, os líderes da igreja. Eles são os anjos de Deus, os mensageiros, aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus para a sua igreja. Então aqui, essa revelação futura que é apresentado para João. E aí também Isaías 6:9 é dito: então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. A mensagem que Deus havia transmitido a Isaías é diferente da mensagem que Deus mandou para João. A mensagem para Isaías é que o povo iria ouvir a mensagem, mas não iria entender. Já a mensagem dada a João é: transmite essa mensagem para que eles entendam e pratiquem. Essa é a ordem. E assim, essa mensagem deveria ser transmitida. Concluindo então, meus amados irmãos, conhecer a Deus é um privilégio. Aquele que reconhece o seu poder é sábio, mas aquele que ouve a sua voz e obedece às suas palavras tem garantias eternas. Então é importante conhecer a Deus? Sim. É importante reconhecer o seu poder? Também. Mas muito mais importante é obedecer a sua voz. É claro que aquele que obedece, ele vai reconhecer, ele vai também obedecer a esse poder, reconhecer esse poder. Então, sendo assim, é uma consequência. Então, Apocalipse, para encerrar 2, versos 20 ao 22, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu te conheço, ó igreja.
das nossas mensagens daqui a mais 7 domingos. Então nós teremos 7 mensagens aqui na carta em Apocalipse, né? A carta às igrejas do Apocalipse. Então essa é a mensagem que nós vamos ouvir do Senhor. O Senhor nos conhece, o que Ele tem a nos falar. Que você medite durante esses dias sobre esta palavra, que a promessa do Senhor, que Ele está próximo e que nós precisamos estar preparados para a sua vinda. Espero que os irmãos possam desfrutar desse conhecimento e através dele vocês possam ser edificados e fortalecidos. Eu faço aqui um apelo, um convite para que você não perca as demais mensagens. Hoje foi só uma introdução do que a gente ainda vai ouvir e ver. Então que você possa estar conosco durante essa série de mensagens. Serão 7 mensagens. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente através dessa palavra. Amém? Graças a Deus por isso. Maravilhoso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo tempo aqui que tivemos na tua presença, louvando o teu nome. E te pedimos, ó Pai, faz a tua vontade em nossa vida. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a viver de forma digna do teu evangelho. Nos dá, Senhor, compreensão da tua revelação e que nós possamos fazer, tornar prática em nossa vida. Que cada ponto aqui que nos será apresentado, nós tomemos posse, ó Pai, assumamos o compromisso de termos uma vida digna, uma vida realmente que reflita a tua glória. Pai querido, nos ajuda na compreensão dessa palavra e dirige os nossos passos. Nos dá uma boa semana na tua companhia, hoje e sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.